Capítulo 4. Por que e como comecei a ensinar inglês? Dentre as três importantes fases da aprendizagem, entrada, organização e saída, a entrada tende a ser a fase mais necessária de se trabalhar com um estudante, pois se este não conseguir receber o novo apresentado de maneira positiva, consequentemente não conseguirá organizar as informações corretamente e muito menos dar uma saída coerente que o faça absorver e desenvolver ainda mais o conteúdo oferecido, para assim chegar ao objetivo, o aprendizado. Ricardo Augusto. Em todo aprendizado é muito importante saber aprender e aplicar o que foi aprendido, claro, para se aprimorar o que se está aprendendo. E com o aprendizado de idiomas não é diferente. Sabendo que alcancei a comunicação em inglês em curto tempo e que todos eram capazes como eu, decidi a partir daí que iria ajudar as pessoas que quisessem alcançar essa mesma satisfação. Então comecei a ensinar alguns alunos individuais, a mesma coisa que já havia feito quando eu era mais jovem, dando aulas de informática e de violão para iniciantes. Graduado em administração de empresas, empreendedor, experiente e professor de uma escola de informática e de outras disciplinas, ensinar não era uma coisa nova para mim, porém ensinar inglês sim. Intercâmbio. Foi então que me programei para realizar um intercâmbio na intenção de estudar e aperfeiçoar minha comunicação em outro país, conhecer e viver a cultura de quem falava o idioma e assim, quando retornasse ao Brasil, faria uma pós-graduação na área, continuando, é claro, o acompanhamento dos meus alunos individuais. E foi isso que aconteceu. A princípio, iria para o Canadá, mas foi a Irlanda que me acolheu e me deu a oportunidade de viver exatamente o que eu precisava. Logo após o meu retorno da Irlanda, com toda a bagagem e experiência que absorvi nesse maravilhoso período de convivência diária na escola, trabalho e vida cotidiana na Ilha da Esmeralda, como carinhosamente é chamada a Irlanda, continuei a dar aulas particulares aos alunos que já acompanhava, bem como iniciei a minha pós-graduação em metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira, já com o pensamento e planejamento em criar um novo método de ensino de idiomas e iniciar uma escola de inglês na minha querida cidade de Limeira, interior de São Paulo. Nunca havia pensado em abrir uma escola, pois não gostava ou não gostaria que a intenção, esforço e empreendedorismo que sempre exerci fossem comparados a mais uma escola de idiomas no Brasil. A mais uma escola que não colaborasse com a diminuição da má estatística de brasileiros que não se comunicam em inglês com segurança. Estatística da qual eu também fazia parte e não sabia nem como começar a sair dela. Enquanto me especializava estudando as metodologias e os métodos já existentes para o aprendizado de idiomas, e com a experiência de ter estudado fora e das aulas particulares dadas, comecei a desenvolver o meu próprio método de ensino, focado na comunicação do inglês em curto tempo, da mesma forma que aconteceu comigo. O número de alunos particulares só aumentava, assim como a quantidade de alunos que estavam se comunicando de forma natural. Foi aí então que, a partir desses mesmos alunos, a escola English U oficialmente tornou-se uma realidade em 2013. Com uma metodologia e material próprio, já auxiliamos mais de 1.000 pessoas a alcançar a segurança na comunicação do inglês. Na verdade, hoje, em 2023, 10 anos depois, mais de 3.000 pessoas auxiliadas, atualizando esses dados. Nos últimos capítulos deste livro, você saberá mais sobre a escola. Desde o início, assim como foi comigo, eu e alguns professores da English U anualmente acompanhamos alunos em intercâmbios de 2 semanas na Irlanda, para a prática e a vivência do idioma.
Nos dias de hoje, temos diversos alunos realizando intercâmbios de curta e longa duração pelo mundo todo, bem como alguns que já se tornaram cidadãos europeus e hoje em dia residem em outros países. E os resultados continuam provando a importância de aprender e aplicar durante o processo de ensino-aprendizagem, bem como a importância do foco em adquirir a comunicação no idioma proposto. E foi seguindo essa mesma receita que adquiri e continuo aplicando a comunicação em espanhol e irei alcançar a comunicação em italiano também. Na minha graduação, tive que escolher entre o inglês e o espanhol a disciplina de línguas que faria para parte da minha grade estudantil. E mesmo gostando e querendo aprender inglês, acabei escolhendo o espanhol, pois, como eu disse, acreditava ser incapaz de aprender inglês. Foram 3 meses de estudos de espanhol do absoluto zero e com excelentes resultados, porém sem a segurança na comunicação. E assim estava plantada a semente desse que viria a ser o meu terceiro idioma. Foi durante o meu processo de aprendizagem do inglês que conheci o meu amigo Pedro Sala, de Barcelona, Espanha. E ele foi imprescindível para o sucesso nesse processo. Ele era o meu stickler. Stickler é alguém que tem mais conhecimento do que você sobre determinado assunto. Ele era meu stickler no idioma inglês. E era com ele que eu tirava minhas dúvidas e principalmente praticava o idioma nas várias vezes que ele vinha ao Brasil durante o ano. Pois nessa época ainda não tínhamos a facilidade dos aplicativos e redes sociais que temos nos dias de hoje. Foi ele também minha principal referência na segurança da comunicação em espanhol, de forma presencial e também à distância. Pedro acredita, apoia e participa ativamente da metodologia da English U, auxiliando-nos professores, alunos dos cursos de inglês e de espanhol. Você viu quão importante é ter, além do seu professor, um stickler durante o seu processo de aprendizagem de um novo idioma? Acrescento ainda mais e indico sempre aos meus alunos: tenha contato com o stickler e principalmente tenha pelo menos um falante nativo como sua referência no idioma. Pode ser um ator, atriz, cantor, cantora, palestrante, político e etc. Como disse acima, o meu amigo poliglota Pedro Sala foi meu stickler em inglês e em espanhol. Esteve comigo em minha primeira viagem à Argentina para a prática diária e o aperfeiçoamento do espanhol. E assim como também já contei a você neste livro, com o meu aperfeiçoamento no inglês. Depois da Argentina, fiz uma viagem de lua de mel para a cidade de Santiago, no Chile, onde também pude vivenciar o idioma e aprender um pouco sobre a cultura e os costumes do país. Por consequência disso tudo e do que contarei abaixo, ou mais à frente, nasceu o curso de espanhol da English U, com a mesma metodologia de sucesso utilizada em nossos módulos de inglês. Entendo como é importante deixar bem claro que minha intenção desde o início com a English U era auxiliar os brasileiros que, como eu, queriam alcançar e sentir a satisfação de se comunicar em inglês com segurança e naturalidade, principalmente aqueles que se achavam incapazes desse feito. Principalmente aqueles que se achavam incapazes e se achavam impossível de aprender o idioma e poderiam fazê-lo de uma forma simples, eficaz, através da dedicação e do entendimento do processo do ensino-aprendizado e, por consequência, diminuir a má estatística de brasileiros que não se comunicam em um segundo idioma, especial o inglês. Ou seja, como o próprio nome English U sugere, nosso foco total era no idioma inglês, e nesse ponto eu estava enganado. Muitos alunos começaram a concluir o último módulo avançado business do curso de inglês e passaram a querer aprender um terceiro idioma. E como eles sabiam que eu falava espanhol,
começaram a me perguntar e pedir para ter aulas de espanhol através da nossa metodologia. Não demorou muito e os materiais, os 2 módulos de espanhol do 0 ao avançado, já estavam sendo aplicados em nossa grade da escola. Hoje, já temos muitos alunos se comunicando com segurança, não só em inglês, mas também em espanhol, através da nossa metodologia. Você pode perceber também o quão importante é a realização de um intercâmbio para a concretização do aprendizado de um novo idioma. E para aqueles que não se encontram em situação financeira apropriada para vivenciar o intercâmbio na Europa, Canadá ou Estados Unidos, fazemos intercâmbios de uma semana para países da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai, para que haja essa necessária troca de cultura, sempre com o auxílio e a parceria da nossa amiga Juliana Catarina Bruno, responsável pela agência Top Intercâmbio. Nos últimos capítulos deste livro, você saberá como baixar gratuitamente meu artigo As Contribuições de um Intercâmbio para o Aprendizado de uma Língua Estrangeira.